Olá você, estamos começando mais um episódio do Pode Ver, podcast que está conquistando você. Antes da gente seguir no assunto e começar o assunto, inscreva-se no canal, já segue a gente lá no Instagram e fique por dentro de tudo que vai rolar aqui no podcast. Pode Ver, tá certo? E hoje com muita alegria, recebendo o nosso professor Ney Matana, gaiteiro por demais do nosso Rio Grande, hoje sem sombra de dúvidas, um dos gaiteiros com mais evidência, levando o nosso Rio Grande para todo o Brasil através do seu dom, da sua musicalidade. Professor Ney Matana, seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, mãe, pelas palavras. A gente agradeço ao seu convite e a gente fica feliz em poder participar do seu Pode Ver, né? Pode ver. Professor Ney, assim, a gente vai tomando um chimarrãozinho velho campeiro, agradecer aqui mais uma vez aos estúdios Marvel, né, o pessoal da Center Tecnologia, que hoje nos patrocinou aqui, ó, o chimarrão. Então, muito obrigado. A gente vai contar muito caos aqui, aquele bate-papo de compadre mesmo, descontraído, saber um pouquinho da história aí do senhor, né, de como começou, Sim, né, de sim, como Wagner. que foi a música na sua vida, o senhor que teve familiares músicos, pai e mãe músico. Como é que foi a tua história aí, seu Ney? Na realidade, eu desde o início, eu sempre digo assim, eu nasci com um acordeão, com gaita nas mãos. Uhum. Mas nunca quis. Eu fui, mais ou menos até os 14, 15 anos, o meu pai era acordeonista, a minha mãe também, e eles queriam que eu executasse. Mas eu, não sei se por insistência deles, Wagner, não queria. Não queria nem usar uma bombacha, nem executar um acordeão, independente qual fosse o instrumento, né? Mas eu não queria. E com o passar dos anos, eu fui gostando. E com 15 anos eu pedi um acordeão com uma gaita, para o meu pai. E ele prontamente, ele trabalhava na empresa, uma empresa de ônibus, foi a Ijuí, onde tinha uma loja de acordeões. E à noite ele me presenteou com uma gaita. Uma gaita. É. E olha só, tu vê, antigamente não tinha tanta facilidade, né, seu Ney? Não lhe chamando de velho, Nem, mas senhor, mas tudo bem. isso, seu pai foi na década de o quê? Finalzinho de 80? Ou 85. 85? É, O senhor rapazote com 15 15 anos. anos. Até os 15 não queria se identificar. Não. Os meus pais queriam. Até se eu olhar minhas fotos, tudo, eu sempre estava com um acordeão nas mãos. Mas eu não gostava. Não gostava. Não gostava. E quando o pessoal em casa tocava, o senhor ficava meio por perto ali? Ou Não. Não queria saber? Não, eu não queria. Eu não gostava. Sendo que a primeira bombacha que meu pai me deu de presente, eu digo, não vou usar isso aí. Não vou. E acabei não usando. E daí com 15 anos despertou um... Despertou. Aí que veio o detalhe, né? Como que eu irei aprender? Tudo mais difícil na época, né? Desde de professores e hoje nós temos acesso à internet, a vídeos, a videoaulas, tudo. Ali na época nós não tínhamos. Então o que o pai acabou fazendo? Ele comprou um gravadorzinho com uma fita cassete, na época era fita cassete, e um microfone. Ali ele gravava, antes dele sair para o trabalho, ele gravava o trechinho de uma música para mim. Disse, ó, esse é o seu tema para hoje. E eu tinha que me virar. À noite, ele chegava do trabalho e ele ia assistir e me corrigir se eu estava certo ou estava errado. Olha só, e teu pai trabalhava em qual profissão, Ney? Ali na época ele trabalhava a mesma Ouro e Prata hoje, mas é Tracisa na época, né? E fazia a linha, como eles diziam, de Santo Ângelo a Ijuí, aqui por Catuípe, estrada de chão. Então saía de manhã, deixava seu tema de casa, Sim. certamente você estudava naquele período? Sim, eu tentava adivinhar, né? Porque eu não tinha conhecimento nenhum de música, de notas, nada. E ele também, o pai não tinha. Então foi a maneira que ele achou de eu começar
meus primeiros passos, né, na música, no acordeon, foi a maneira que ele conseguiu. E agradeço ele até hoje, né? O meu pai, minha família, sempre, amigos, tudo, sempre me dando o apoio. Eu agradeço a todos por isso, né? Família natural da onde, Ney? Daqui, sou natural daqui. Santo Ângelo. É, Eugênio de Castro, a família Matana veio, na realidade, de Eugênio de Castro. Eugênio de Castro É. ali, né? Que legal. E olha, sabendo um pouquinho da história aqui do professor Ney Matana, que hoje né, é gaiteiro do Baitaca, a gente daqui a pouquinho vai entrar nesse assunto. Fundo da grota. E ali dos 15 anos, o senhor tem na memória ali, professor, a primeira música que o senhor tocou inteira? Eu comecei a me inspirar, que eu digo que foi meu mestre, que hoje, que Deus o tenha, né, que foi o nosso Albino Manique. Eu me inspirei nele. Até eu acabei postando hoje em meu Insta que o Baile de Candeeiro, uma das primeiras músicas que eu executei. Primeiro foi uma valsinha que a minha mãe me ensinou, e depois dessa valsinha eu comecei a executar o Baile de Candeeiro do Albino Manique. Baile de Candeeiro. Ali você já tinha os mesmos 15 anos ou demorou um pouco para pegar ali, né? Não, foi assim a questão de 5 meses, 6 meses. Para pegar as primeiras. E depois uma consequência. Uma consequência. Aí eu fui assistindo vários outros músicos, né, sempre acompanhando. O próprio Os Mirins, o Albino na época, eu ia nos bailes, eu assistia, eu ficava em frente ao palco e eu assistia. Então eu procurava pegar os detalhes, como que usava, qual é o dedo, qual é... Tá? Eu fui procurando aprender dessa maneira. Os Serranos, os Monarcas, então foram grupos que eu sempre procurei acompanhar, para mim aprender um pouco. E tem a primeira gaita, o primeiro instrumento, ainda tem guardada, alguma coisa assim? Não, ou ela se... não tenho, porque eu acabei, vendi, foram uma Universal 80 baixos, uma vermelha ainda. A primeira? A primeira. Aí, o meu pai, mais adiante, na mesma loja que comprou, trocou. Aí comprou uma 120 baixos, a mesma Universal, uma 120 baixos. Para quem está acompanhando a gente, assim, que tem essa curiosidade aí da gaita, da baixaria e tudo mais, qual a diferença aí de 80, 120? Como é que funciona, Ela é professor? quantidade, por exemplo, o acordeon, né? O pessoal precisa bastante. Os baixos. Nós temos a gaita de 8 baixos, que é a gaita a ponto, né? Tem 8 baixos, tem 24. Daí temos 120, tem 12 baixos também, tem vários, que se refere à mão esquerda, né? Uhum. Que é o que denomina, né? O 120, 80, 48, 12 baixos, e assim vai. E qual a sua dificuldade ali para começar na gaita? Teve alguma dificuldade? Como é que foi? Porque hoje o senhor toca de olho fechado, de trás para frente, frente para trás. O senhor hoje faz os bailes de pé, né, ou sentado já? Não, depois que houve, acho que o pessoal acompanhou, acabei sofrendo posso dizer, um acidente, né? Uhum. Então, a partir desse momento, eu passei a tocar sentado. Não estou mais em pé. Fico, às vezes, um pouco em pé, mas a maior parte do tempo dos eventos aí a gente fica sentado. Daqui a pouquinho a gente vai entrar nesse assunto aí do acidente que o Ney teve também, né? Que tanta gente se preocupou, tantos amigos, né, familiares, enfim, nesse círculo de amizades que o professor Ney tem. Seguindo aqui no Pode Ver, agradecendo aqui também o Matheus que está trabalhando com a gente, agradecendo algumas das empresas que estão aqui com o Pode Ver. Gente boa, seguinte, 15 anos então o professor Ney abriu o mundo de gaiteiro. E depois já veio um convite para tocar em algum conjunto, montou um conjunto em casa. Como é que foi essa história aí? Na realidade, eu comecei Era próximo de casa, tipo um restaurante, tinha música ao vivo. E eu comecei a ir lá assistir, como eu gostava da música, né? Eu comecei a assistir. Na época era os Bilias. Os Bilias. E eu comecei lá, e aí um dia comentaram que eu executava algumas músicas. E eu
acabou que o Dilon Bilia me chamou no palco. Mas eu envergonhado foi uma dificuldade enorme, né? Mas consegui. Eu lembro que eu fui, executei uma música, e a partir dali eu comecei a ir mais seguido. E aí eu fui convidado por eles para mim fazer um trabalho junto com o grupo, né? Os Bilias, na época eram os netos do tio Bilia. Depois que passou agora os Bilias, né? Mas na época eram os netos do tio Bilia. Começou com o pé direitaço, então, né? Comecei, mas o primeiro baile que eu fui, eu sabia 10 músicas, né? O Dilon tocava 10, 15 e eu tocava uma. E assim foi? E assim, daí fui aumentando meu repertório, fui aprendendo. Que idade o senhor tinha aí, Ney? Aí, já 16 anos. 16 já? É. Tu vê, né? Com 15 começou e com 16 eu tava tocando tocando meu baile. Meu repertório era curto, né? Eu não tinha um repertório para baile, eu não tinha para mim fazer um baile sozinho, jamais. Né? Então, mas aí, como eu recebi o convite deles, eu acabei indo. E as músicas que eu sabia, eu executava. Ele executava umas quantas, né? Como disse, 10, 12 músicas, e eu executava uma. Lembra mais ou menos qual que eram aquelas antigas lá que foi tocava? Algumas que eu tocava na época, o Baile de Candeeiro, o Tio Miderico, do Edson Dutra, que ele gravou, Subindo a Serra, do nosso Albino Manique, Madrugada. Ai, Madrugada. Madrugada é essa mesmo, que na época era solo, né? Então o Albino tinha gravado solo. E mais algumas outras, assim, que tem a Rosa, Querência Amada, essas outras aí, tudo que eu sabia, era o que eu tinha no meu repertório. Me pedisse, além das 10, 12, se ia o gaiteiro. Pois é, daí tem aquela pergunta que a gente também faz, né? Porque uma coisa é a gente trabalhar ali, aprender sozinho no quarto, e uma coisa é tu já ir para um palco, né? Teve essa dificuldade ainda? Tive porque a gente sempre foi um pouco fechado, tímido, envergonhado. Então a gente teve que trabalhar esse lado, né, para você poder enfrentar o público, né? Mas aos poucos a gente vai aprendendo e aí o palco, a gente, como se diz, o palco hoje a gente ama estar podendo levar a nossa música, né, a todos que admiram. Até que idade nos Bilias ali, nos netos do tio Bilia? Eu fiquei um ano e meio. Já viajavam longe ali, né? Sim, chegamos aí até no Paraná. Tivemos lá, eu estive 10 meses em Guarapuava com eles. Cheguei a morar lá junto com eles. Morar em Guarapuava. Isso era ali 16 anos? Sim. Como é que foi ali o teu pai e tua mãe que sempre te incentivaram na música quando veio a primeira oportunidade e esse período viajando aí? Sim, eles até me autorizaram, até porque na época, até para a gente sair do estado, precisava autorização dos pais, né? Sim. Então eu não tinha como sair de dentro do estado, sendo de menor, sem autorização do meu pai. Teu pai chegou a TV sim, tocando? Sim, chegou. E aí eu fui. Mas daí depois eu acabei retornando, daí já veio logo, era quartel, né? Sabia que ia enfrentar essa, mas daí eu cheguei eu vim de lá, o pessoal ficou lá no Paraná, os Bilias ficaram no Paraná, eu acabei retornando e não voltei. Não voltei, porque por causa de estudos, né? O pai queria que eu desse seguimento em estudos. Então, acabei não voltando. Aí, logo surgiu a oportunidade de trabalhar com os brasileiritos. Na época, tinha os brasileiritos. Trabalhavam mais pela região, né? Não viajavam muito longe. Então, eu pude trabalhar, estudar e tocar. E ficar mais perto da... Mais perto. Vocês são entre quantos irmãos ali, né? Somos 3. 3 irmãos. 3 irmãos. Que é você? Na realidade, um que faleceu, né? Seríamos 4, mas é eu. Daí tem meu irmão, que também executa o violão. E a minha irmã, que também toca o violão e canta algumas. Olha, só a família, quando se reúne, às vezes sai uma musiquinha ou não? Sempre sai. Sempre tem que sair. Brasileiritos, daí vamos dar sequência ali. Ficou nos Brasileiritos e depois partiu para onde? Aí depois eu acabei parando, né? Porque eu não consegui conciliar mais a questão de trabalho e estudo. Eu não tive como dar continuidade. Até tentei
um tempo, né? Mas aí eu chegava, às vezes, tinha evento no domingo, segunda-feira tinha que trabalhar cedo e segunda-noite se tinha aula. Então eu não consegui. Segunda-feira era um terror, né, para mim estudar à noite. Né? Imagina. Então aí tive que fazer escolhas, né? E o próprio pai também, né? Me cobrou. Tinha que estudar, tinha que estudar. E daí se afastou um pouco Me afastei da música. Fiz alguns free, tive com os marcadores, os pajadores, os marcadores, na época ali que nós formamos o Jefferson Teixeira, o Solonzinho, o Fabrício, o Arlindinho Balzan. Uma época muito boa também, que nós, ali todo mundo trabalhava, mas nós se reunimos e final de semana a gente viajava. Era um hobby que nós tínhamos, que era a música, né? Esse meio tempo aí de carreira, né, profissional e tudo mais, constituiu família também, teve duas filhas, né, Ney? Sim, tem um casal de filhos. Casal de filhos, né? E 2 netos, uma neta e um neto. Que são o xodó hoje. São xodó. Para mim, família pra gente é tudo, né? Acho que é o que sempre nos dão o suporte, né? Todo o apoio que a gente precisa. E como é que chegou o Baitaca aí na vida do Ney Matana? O Baitaca foi assim, sem esperar, assim, sem combinar nada. Foi 2010. Bem no meu aniversário, 24 de abril. Eu já estou falando a data para o meu presente, né? E para os amigos aí, se for juntar todos os amigos aí, nós vamos fazer uma festança. Meu Deus do céu. Quantos anos vai fazer? Tu fala a idade, né, ou não? Faço 55, agora dia 24 de abril. Com carinha de 40 ou não? 40 mais alguns. Mais alguns meses. Então, em abril ali chegou uma oportunidade. O Baitaca até veio fazer o lançamento de um trabalho dele na FM como... Não lembro, eu sempre me foge o nome do radialista, que era na FM ali. E ele acabou indo lá em casa. Você conhecia já? De nome, nós não nos conhecíamos, né? Mas ele já conhecia o trabalho da gente. Até porque eu até não comentei ali, logo depois que eu parei com os grupos, eu fui trabalhar com Invernada de Dança. Trabalhei muitos anos com Invernada de Dança. E ele acabou me conhecendo, de nome, né? E ele foi lá e me fez uma visita, bem no meu aniversário. Aí ele até ficou meio sem jeito, né? Porque ele não queria tocar no assunto, até porque o pessoal estava lá em casa, a gente tinha feito um almoço. E até que ele me chamou. Eu chamei ele para um lado também, né? Para nós conversar. E ele comentou que se eu aceitaria trabalhar com ele, né? E eu digo, olha, Baitaca, não sei se está na hora. Eu parei com a música e estava com as Invernadas de Dança, trabalhava no CTG 20 de setembro, fazia toda a parte burocrática, era funcionário. Digo, para mim fica difícil, Baitaca. Mas daí conversamos mais um pouco, ele fez a proposta, pediu para mim pensar, e eu acabei aceitando. Para mim era um desafio, eu retornar aos palcos, né? Porque a música é um vício. Eu sempre digo, o músico chegar e me dizer, não, eu parei. Você pode parar nos palcos. Creio eu, até agora, todos que eu vi, não tem como parar. É um vício que você não para. Aí já começamos o dia 8 de maio, desculpe. Foi o primeiro trabalho, o primeiro evento que nós temos com Baitaca em São Borja. Foi no dia das mães até. E daí o repertório, como é que foi aí essa tua estreia? E quanto tempo tu ficou parado ali, Ney? Que tu parou dos palcos e retornou aos palcos? Eu retornei, eu parei em 2000 e... acho que foi... Mas eu não me lembro bem certo a data. Foi logo que eu casei. Eu não consegui, como te disse. Aí era casamento, era 94, não era 2000. 94, 95. Para voltar em 2010? Quase 15 anos. Mas daí eu me envolvi com Invernada de Dança. Sim. Eu tinha Invernada de Dança aqui no 20 de setembro, tinha no GDF, tinha em São Borja, tinha em São Luís. Então eu sempre estava em função da música.
Não em grupos, né? Mas aí, então eu sempre não larguei totalmente da música. Aí em 2010 foi que realmente daí eu fui até 2015. Eu fui conciliando o CTG, Invernada e Baitaca. Aí em 2015 não teve mais jeito. Teve que escolher. Não teve porque daí às vezes tinha eventos, né, no CTG, no final de semana, e eu tinha evento com Baitaca. Aí como é que ia fazer? Aí não tinha como eu estar em 2 lugares, né? Então eu conversei com o Baitaca e achei melhor aí eu dar seguimento a tocar com o Baitaca. O próprio pessoal do CTG me disse, olha aí, então, todo o apoio, cara, vai lá, faz o que você gosta, que é o palco, que é tocar, a gente sabe que você ama. Voltando ali no repertório da Ney, 8 de maio tu voltou aos palcos. E era um repertório extenso, era baile, era show, como é que era? Não, era show. Era show. Era show. Não, o repertório até na época ali era um repertório de 1h30. Então foram 12, 13, 15 músicas. Então, o primeiro não foi fácil. O primeiro eu tive que levar o celular e o fone, né? O Baitaca chamava a música e eu dava uma escutadinha para mim poder tocar. Porque eu não tinha decorado os nomes das músicas. Mas depois tu vai decorando. E tu vai conhecendo, né? Vai conhecendo todas as músicas. Até porque eles já tinham alguns trabalhos gravados, já tinham uns quantos trabalhos gravados, né? Então não era possível você decorar todas elas, né, em questão de pouco tempo. Começou com 15, hoje tu vai fazer esse ano 55, 40 anos de carreira, Ney. De música, Desde sim. o início, né? 40 anos de carreira, é uma história. O Baitaca tem quantos anos de carreira, Ney? O Baitaca, na verdade, ele começou também, não tão cedo, né? Mas ele disse que começou depois dos 30 que ele começou, 30, 35. E ali o fundo da grota, quando tu começou a tocar com ele, já era gravada. Sim, já tinha sido gravado. Era uma fita cassete, né? Foi gravado na realidade, na época, estava junto na mesma fita cassete, a história do Tico Louco e do Fundo da Grota. E ele comenta com nós, né, que na realidade o que na época começou a fazer sucesso foi a história do Tico Louco. Conheço de apelido. Essa que foi que... E o Fundo da Grota rodou também, rodou na época, mas não tanto quanto a história do Tico Louco. E a letra dele, as duas, né? Sim, a letra é dele, sempre é ele que escreve, ele que... E quem fez a melodia dessas duas canções, né? Os arranjos. Na realidade, assim, esse primeiro arranjo quem trouxe para ele foi o gaiteiro que ele tinha na época, né? E aí mostrou pro Baitaca. Daí o Baitaca disse, não, mas ela tá sem, como ele comenta conosco, sem arrancada, ela não tinha, como ele diz, aquela pegada de início. Aí ele passou. E aí ele fez, não, é assim que eu quero. E aí foram pro estúdio, gravaram, e a música ficou aquela pam, 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 não tinha esse início, pelo que ele conta para nós, né? E ele, como ele faz até hoje, né? Ele nos mostra, nos manda, ó, eu quero assim, assim, assado, nos mostra, e a gente executa. Aí ele dá o ok, sim ou não. Tu não precisou mudar nada de arranjo. Tu segue o mesmo arranjo ainda, Ney? No Fundo da Grota? Porque teve um Fundo da Grota antes e agora tem um Fundo da Grota nível nacional, né, Ney? Na realidade, o que eu fiz? Eu mudei os arranjos, não mudei nada. Mas quando eu estava sozinho, que daí fiquei só eu no palco, como elas foram gravadas com 2 gaitas, não tinha como eu executar as duas, né, ao mesmo tempo. Eu acabei solando uma só, que foi até que nós fizemos um videoclipe lá no sítio dele, que foi onde eu comecei a executar só em uma gaita, né. E todas elas, tanto a original, como a gente diz, com as 2 gaitas, roda, como essa
também que tem no YouTube aí, que a gente tem escutado bastante também, que tem rodado bastante. Essa do YouTube, até que posso estar errado, mas é onde ele acrescentou aqueles versos, né? Mateando ao pé do braseiro. Não lembro se no original já tem Na esses original versos. tem. Tem também? Tem também. Então, original tem, agora ele, É. que o pessoal ainda usa bastante, mateando ao pé do braseiro. Sim. Esses dias até num cafezinho que a gente tava aí com o Ney, né? Um cafezinho da tarde, que às vezes a gente toma um cafezinho. Diet, né, Ney? Diet. É só assim, Sem misturas. é só um cafezinho, um pastelzinho assado ali, uma aguinha pra não... Nós estamos de dieta, né? Me entregou. E nós tava ali nesse debate, não, mas nós entramos, será que é anedotas, e assim a gente tava, né? Surgiu. Surgiu essa aí. E o Fundo da Grota hoje, ela toca demais ainda. Demais, né? Ela foi gravada em que ano, né? A primeira versão? Foi em 2000? 2000. Foi em 2000, é. Para 25 anos já de sucesso do Fundo da Grota. E ainda o pessoal, tu tá numa emissora de rádio, tu tá num churrasco, tu tá, é o Fundo da Grota. Hoje ela roda, né? Roda tanto no Brasil como fora também, tem rodado. Fundão da Grota. História do Tico Louco também teve a sua repercussão, né? E ali, quando tu entrou em 2010, que tu retornou, qual que vocês gravaram ali, Ney? Como é que vocês estavam nesse segmento? Gravava... Aquele tempo ainda era... Gravava-se um CD, né? Sim, ali quando nós chegamos a gravar, já na gravadora, na gravadora City, fizemos um trabalho lá, fizemos na Vertical, com selo da Vertical, então tinha. Agora que não tem mais, né? Até se você pode gravar, hoje tem a gravadora, tem. Mas o que é feito mais hoje, né? Você vai lá, grava uma música, grava duas, quantas quiser, faz um videoclipe e lança. É o que está sendo feito hoje. Se tornou mais vendável, né? Para o artista, antigamente, tinha que ir lá, às vezes, locar o horário da gravadora, né? Chegava às vezes depois de não sei se já aconteceu contigo, chegar depois de um baile, tocou o baile a madrugada toda, viaja até a cidade da gravadora, chega ali, dorme aquele trecho no ônibus, chega lá e vai pro estúdio. Não, e daí você entra pro estúdio, enquanto você não terminar, você não sai, né? Já teve caso de você chegar lá e ter que gravar, muitas vezes cansado, mas sai igual. Tem que sair, né? Tem. Então, essa trajetória do Ney Matana nos palcos, já são aí 40 anos de carreira, 15 anos, né, à frente do Baitaca. Hoje é só você de gaiteiro, Ney? Ou tem mais gente? Não. Hoje tem o Natan, que é o filho do Baitaca. Fizemos 2 gaitas no palco. Aí temos o Elias, que é violão e voz. O Leandro, o Leleco, né, que tocou muito tempo com os mirins também, os mateadores. Contrabaixo e voz. O Rogerinho, nosso baterista. Aí tem a equipe técnica, né? O Johnny, que é a parte do som. O Dudu, que ele se encarrega mais da parte de horários, né? Onde a gente chega nos locais. E o Nésio, que também é filho do Baitaca. Também tá na estrada. E o seu Luiz, que é o nosso motor. Carrega vocês aí com segurança. Carrega, muito responsável. Todo o Brasil, né? Isso. Hoje os shows não é só no Rio Grande do Sul, né, Ney? Não. Tem Santa Catarina, Paraná, interior de São Paulo. Sim, já tivemos Espírito Santo, tivemos na Bahia, Luiz Eduardo, né, que é na Bahia, cidade linda. Luiz Eduardo. Magalhães, não é? É. Ali teve o episódio que a gente até comentou no comecinho do podcast, que é o momento ali que se acidentou. Foi numa saída de palco ali, né, Ney? Na realidade, nós foi em Chapadão do Sul, Mato Grosso do Sul. Nós passamos o som e eu fui descer do palco. Não estava na hora do evento, né? E acabei sofrendo esse acidente e acabei fraturando as 2 pernas, né? Foi um momento bem complicado para a gente, que você se vê numa situação de não conseguir, não poder voltar para o palco, não poder fazer quase nada, depender
Depender de todos, né? No momento do acidente ali, foi, óbvio, socorrido pela equipe ali do SAMU, como é que foi? E já te falaram ali, olha, Ney, tu fraturou as 2 pernas, como é que foi até chegar a notícia pra ti que tu teria que ficar tanto tempo parado? Na realidade, eu senti, né? Eu escutei o barulho, eu sabia que eu tinha fraturado as pernas. Sendo que o pessoal tentou me acalmar quando chegou ali. Calma que você só torceu o pé, machucou o pé. Eu digo, não, eu fraturei as pernas. Ainda disse assim, porque eu senti. Eu sabia. Aí me levaram para o hospital. Logo veio já, até agradeço, todo o pessoal lá do hospital de Chapadão, a todos assim que me deram todo o apoio e ao doutor, que é de Campo Grande, tá? Uma pessoa maravilhosa, os enfermeiros, todo mundo assim. Aí eu fui para o hospital e eu queria voltar. Eu sabia que tinha o evento. Eu sabia que tinha o evento e não tinha como dar seguimento, porque era só eu, diga. E eu na minha cabeça, o pessoal pergunta, e a dor? Eu não lembro de dor até hoje. Nunca tive dor. Pelo menos não senti. E eu, por mim, eu voltava pro palco. Aí o doutor disse, você quer voltar? Eu quero. Aí então tá, você assina um termo aqui que você é responsável, você é o Baitaca. Claro que o Baitaca não ia deixar voltar. Tu assina um termo aqui, vai lá, toca e retorna. Então tá bom. Aí eu só lembro que ele disse assim, eu vou buscar um medicamento para dor, caso te dê dor. Pronto. Eu não vi eles terminarem de aplicar aquele medicamento. Claro, era um remédio para dormir, né? Um medicamento para mim dormir. Acabei dormindo e ali eu fiquei já no hospital. Ficou internado alguns dias lá Fiquei Chapadão do internado Sul lá. é Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul, né? Dá uns 300, 350 quilômetros de Campo Grande. Mas era cidade, não era interior lá? Não era interior. Se é interior é mais complicado ainda todo o atendimento, né? Até porque o doutor perguntou, você quer ir a Campo Grande ou quer que a gente mande vir? Até porque não tinha lá, né, as hastes, que foram todo o que foi usado para o procedimento, né, para a cirurgia. Aí acabou vindo de Campo Grande, fiquei uns 2 dias, 3 dias, eu acho, esperando chegar. Era escada lá que tu caiu, né? Era escada. Escaldinha, foi descer e... Que coisa, né? Primeiro quebrei, eu lembro que eu acabei torcendo e quebrei a perna esquerda, e daí me desequilibrei e acabei girando em cima da perna direita. Foi que ano isso, Ney? Isso foi em 29 de outubro de 2021. 2021. Ali te trouxeram até Mato Grosso ou tu já voltou aqui pro estado? Não, eu fiquei lá uns dias até, que eu não podia vir de avião, né? Porque eu corria o risco de, pela turbulência, alguma coisa soltar os parafusos, o médico não autorizou. A ambulância na época ficou mais difícil porque a ambulância não pode sair fora do estado, né? Não tem, digamos, do município, ela não pode do Rio Grande passar para Santa Catarina. Aí acabou que um amigo meu, que agradeço, eternamente grato a ele até hoje, ele foi lá e me buscou. Com a própria caminhonete dele, colocou um colchão. Eu vim bem confortável. Ele me buscou, eu lembro que foi numa sexta-feira, 6 horas da manhã, conforme ele tinha dito. 6 horas ele me buscou. No sábado, às 15 horas, 16 horas aqui, nós chegamos em Santo Ângelo. E aí começa todo aquele tratamento, né, Ney? Porque uma coisa é você tá, como a gente fala e brinca, tá bem das pernas, né? Sim. Aí outra coisa é se vê aí numa cama, né? Com a ajuda de algumas de pessoas e tudo mais. É uma situação assim que eu não desejo para ninguém. Não desejo porque é complicado. Você se torna dependente de tudo, desde um copo d'água. Teve o seu Jairo, a esposa dele, o doutor Enio Cadori. É difícil você citar nomes, porque foram tantas pessoas que me ajudaram, me deram apoio e contribuíram.
porque senão a gente acaba entrando em pânico. Você não tem esses amigos que te dão apoio. Você imaginou você ficar em cima de uma cama do mesmo jeito, dia e noite. Eu não podia virar para lado nenhum, né? As duas pernas quebradas. O meu filho, assim, o meu filho até hoje eu agradeço ele. Sempre agradeci. E ele chegava do serviço, ele chegava do trabalho dele. Então, a primeira coisa que ele fazia era me tirar da cama, me colocar na cadeira de roda, me colocar na cadeira de banho e me dar banho. Isso, meu filho fazia isso. Me levava lá, me dava banho, depois me trazia de volta e fazia os curativos. Então, quer dizer, eu fiquei dependente. Fiquei dependente porque eu não tinha como levantar da cama sozinho. Ali se faz vários raciocínios, né? Uhum. Que às vezes, muitas vezes É. a gente não agradece, né? E ali... Eu sempre comento com todo mundo, digo, isso faz a gente repensar em muitas coisas. Em muitas coisas. A pessoa que chegar e me dizer assim, eu não dependo de fulano, não dependo, isso é mentira. Lá um dia você vai depender. É o que eu li num livro, uma pessoa que te dá o primeiro banho na vida quando tu nasce, e vai ser uma pessoa que vai te dar o teu último banho aí quando tu falece. Entendeu? É bem assim. Então tu vai depender sempre de alguém. Então, e quanto tempo tu ficou ali, né, em recuperação? Meu total, eu cheguei a ficar 10 meses porque depois eu tive um outro um outro probleminha que eu passei daí por mais uma cirurgia, né? Que foi vesícula. Eu ainda estava em tratamento, né, das pernas, e eu tive que fazer a cirurgia da vesícula. Então eu fiquei mais 3 meses em repouso para depois poder voltar, né, aos palcos. Então, desde o acidente até voltar aos palcos, ou até voltar a caminhar ali. Tu lembra como é que foi ali? Teve que passar por fisioterapia? Sim, não, aí quando eu fui fazer fisioterapia, que eu estava apto a fazer fisioterapia, que é uma situação sempre de, você não vai saber caminhar mais, e realmente você não, parece que desaprende. Você não sabe caminhar mais, você não sabe mudar os passos. Então, toda essa situação você tem que passar. Aí eu cheguei a fazer umas 10 sessões de fisioterapia. Aí que eu tive o problema de vesícula. Além Aí, quando eu fiz a cirurgia da vesícula, eu não podia fazer esforço, né? Aí eu não podia fazer fisioterapia. Que coisa. Eita. Mas, graças a Deus... Passando pela prova e dando glória a Deus. Né? Mas como eu falei ali, digo, eu precisei... Pessoas muito me alcançaram a mão que eu jamais imaginava, né? E que... Então, assim, de modo geral, como te falei, é difícil de citar nomes. Nem tem como eu citar nomes. Não tem, né? Não tem. Eu sou grato. Porque ali desde uma mensagem no telefone, né? Desde uma mensagem. É um apoio que você tem. Como é que você tá, né? Desde uma mensagem, porque às vezes quando a gente tá acamado, digamos assim, Sim. Muitas vezes a gente não quer receber visita, né? A gente quer talvez uma mensagem no telefone, né? Uma ligaçãozinha e tudo mais. Já vê quem tá do teu lado e quem não tá, né, Ney? Sim. Então ali tu teve o apoio e o suporte de muitos amigos, da família. Tive, amigo, família, namorada. Ela sempre me deu o apoio, né? Sempre, como você falou, aqui. Então, isso ajudou muito. Isso é uma grande parte da nossa recuperação, é esse apoio que a gente tem. E aí voltou aos palcos, você se acidentou em outubro, né? Sim. Voltou aos palcos, hein? Eu voltei até, não estava 100%, o Baitac até disse, você só volta quando estiver, mas a ansiedade foi grande. Foi grande e eu acabei voltando um pouco antes do que era para ser, no caso, mas porque eu estava apto também, né? Eu estava apto, eu me senti que eu estava apto e os doutores também, os dois, acabaram me liberando também. Eu voltei ali já final de agosto, início de... Quase um ano, né? E voltou com aquela
corda toda, sorrisão de orelha a orelha, porque imagina. Eu corria de muleta, né? Como é que tá hoje para caminhar? Tá tudo tranquilo, Tranquilo, normal? tranquilo. Claro, não é a mesma coisa, né? Às vezes tem dias que incomodam um pouco, mas é normal, até porque eu fiquei com as hastes, no caso, na perna, né? Então não é como era antes. Mas não tem problema nenhum, não tem dificuldade, não tem. E hoje como é que tá a rotina de vocês, né, na estrada? Porque com o Fundo da Grota e outras canções que o Baitaca estourou nacionalmente, hoje mudou muito a rotina de vocês, né? Mudou. Mas não tem por que reclamar, né? Digo, quando tá pouco trabalho a gente reclama, e aí tu vai reclamar porque tem trabalho. Mas a gente tem viajado bastante. Então, mas é a outra família que a gente tem também, que é dentro do ônibus, né? Somos 10 pessoas que viajamos juntos. Então você acaba, como disse, se tornando uma família. Ali você conversa sobre tudo, você discute, você dá risada, e assim é a vida na estrada, né? E os perrengues, né, viajando na estrada? O pessoal gosta de saber das histórias de ônibus atolado, de ônibus quebrado. Tem alguma situação assim, né, que tu se lembra que era para chegar segunda-feira em casa, foi chegar quarta-feira? Isso acontece, né? Porque a estrada é imprevisível, né? Você não sabe, às vezes até trechos da estrada, né? Como houve agora esses problemas aí dessas enchentes, né? Então teve locais que nós não tínhamos como passar. Muitos locais tu tinha que deixar o ônibus em um posto e locar uma van para você ir até o local do evento com a van. Como acontece ainda, porque tem locais às vezes que é uma estrada de chão, é mais difícil de você ir com o ônibus, né? Então você deixa o ônibus no posto, fica lá, o motorista fica lá e a gente vai de van até o local do evento. E a pandemia, né? Como é que foi a pandemia ali para vocês? A pandemia não foi fácil como eu achei para todo mundo, né? Mas nós ainda, a questão de surgiu as lives. Então isso nos ajudou muito, porque na verdade a live era um evento. Era como se fosse um evento que a gente tinha, só porém a gente num local, como a gente fazia no estúdio, né? Muitas vezes fizemos dentro do estúdio. E algumas delas a gente acabou se deslocando, algumas empresas, né, alguns eventos particulares, a gente se deslocou. Mas a maioria das lives foi feito dentro do estúdio, né? E tudo como tinha que ser, as normas, né? Com máscara e como estava sendo exigido na época. E a gente não fugiu, né? Até para não surgir nenhum comentário negativo de a gente estar fazendo as lives e não estar se cuidando, né? A pandemia ali, até o primeiro episódio a gente recebeu o grupo Xixando aqui, a gente conversava sobre a pandemia e não é clichê falar que os músicos foram os primeiros a parar e os últimos a voltar. Sim. Então teve toda um ano, dois... Quase 2 anos. Quase 2 anos. Quase 2 anos. Ali parado, né? Sim. E tipo, vocês já estavam numa rotina. Final de semana na estrada, correria, aí para tudo. Né? Final de semana, claro que aproveita um pouco a família, aproveita... Né? Sim, mas ele houve aquele início... Não, parou acho que foi início de março, né? Nós acabamos parando ali no final de fevereiro, início de março, acho que foi. Não, mas é um mês só, é 30 dias. Então você criava aquela expectativa, não, aqui 30 dias, 40 dias a gente está voltando. E aí chegava aos 30, 40 dias, não voltava. E não voltava. E assim foi indo, e aí passou 2 meses, passou 5 meses, e passou 1 ano, e aí foi complicando, né? Tu vê, a pandemia, e a gente vai passar por tantas gerações e a pandemia vai ficar marcada, né? Marcou. Marcada na gente. Leia a tua primeira música no estúdio aí com o Baitaca, tu lembra? Eu tava me contando até em off, não sei se dá pra gente comentar. O Baitaca escreve a letra, a maioria das letras são dele, né? É dele. Ele escreve a letra, daí ele manda pro Ney assim, ó, meio que assoviando, né, Ney? Assoviando. Ó, tananã, e o Ney ali com toda a sua experiência e talento, ele... Ele manda a linha melódica, tudo, né?
E aí a gente procura passar para o acordeon, passar para a gaita, né? E aí, através da mesma, até no celular, às vezes, muitas vezes nem é junto. Ele me manda no celular e aí eu executo na gaita e mando de volta para ele. Aí ele diz, ó, eu quero assim, muda aqui, muda ali. E é assim que a gente faz. Aí você vai para o estúdio, vai lá e grava. Grava de primeira, né? Ou às vezes tem uma complicação. Geralmente a gente faz as trilhas, né? Como aconteceu agora essa semana mesmo, nós estivemos gravando. Você vai lá e faz a trilha, como a gente chama, né? A trilha suja, né? Como a gente diz no estúdio. Aí você põe um acordeon, voz, aí começa a colocar o contrabaixo, bateria, os violões. Aí vai lá e coloca voz e gaita limpa, daí já a gaita valendo, né? E aí só alegria. Aí só alegria. Frutas da Mata ali, que é uma das que executam até hoje. É. Foi com você? Não, não foi comigo. Já foi com... Já foi com outro, né? Na época foi gravada com até quando eu iniciei, é o Jaime Matos, que trabalhava junto com o Baitaca na época. Então nós chegamos a trabalhar junto com o Jaime, o popular Nariga. Nariga? O Narigueto. É o Jaime Matos. Então foi ele que executou. O acordeão foi ele que gravou, né? Então não fui eu. E nesse mundo da música hoje, Ney, que vocês vivem, há poucos dias o Baitaca, você participaram do programa do Daniel, né? Onde Sim, encontram sim. ali vários artistas, né, Ney? Sim, é isso aí que eu dou muito valor, né? Você acaba convivendo e conhecendo, porque até então, algo que eu sempre comento, você, quando está começando, você vai lá, você é fã, vou dizer que hoje não seja, mas você não está no palco, você vai lá, assistir os mirins, assistir os monarca, assistir os serranos. E hoje você ter a oportunidade, o próprio Grupo Rodeio, como esses dias eu comentei com o Regis Marques, você ter a oportunidade de estar ao lado deles, né, é totalmente diferente. Então a música nos proporciona isso. E proporciona você fazer toda essa amizade que você tem hoje. Então, quer dizer, se não fosse a música, talvez nem aqui eu estaria hoje. E a maioria hoje das amizades que o Ney tem, creio eu, que vem através da música. Da música, né? Através da música. Porque é o convívio, é o mundo que se vive, né? Tu encontra músicos, tu encontra pessoas que às vezes você faz anos que não vê, você acaba encontrando, né? Em algum evento, ou em cima do palco, ou até mesmo as pessoas que vão dançar, que vão lá assistir o trabalho da gente. Você acaba... Mas isso através da música. O Ney Matana, a gente conversando aqui com ele no Pode Ver, professor de gaita, gaiteiro hoje do Baitaca. Tem diferença do... Estou leigo aqui, viu, Ney? Do gaiteiro, acordeonista, como é que tem essa... Não, eu creio assim, porque aqui no sul a gente usa, né, o gaiteiro. O gaiteiro. Sendo que até tem músicas que... O Albino mesmo tem a música, o gaiteiro. Se refere ao gaiteiro. Mas creio eu, assim, não teria diferença. Eu acho que não tem. Muitos usam o acordeonista. Mas é a mesma coisa. Eu sempre falo aqui nos podcasts e tudo mais sobre a nova geração. O Ney é professor de gaita. Como é que tu tá vendo a nova geração, Ney? Tem alunos dessa nova safra? Tá vindo gaiteirinho novo aí ou não? Tá vindo. Tem muita gente boa aí. Até como eu comentei antes, hoje facilita muito o aprendizado da música, não somente a gaita, tudo, desde voz, desde violão, contrabaixo, bateria. Então hoje você pega o celular, pega teu notebook, você abre, você tem ali, você tem videoaula. Eu, por exemplo, hoje estou fazendo licenciatura em música, tudo online. Quer dizer, então facilita hoje. Hoje é mais prático. Então, assim, tem uma safra aí que está surgindo, já vem de tempo surgindo, executando, que às vezes você olha e diz, mas isso não é possível. Mas está ali. São, às vezes, pequenos, né? Mas vem tocando assim, de um jeito que você fica pensando, mas como que está fazendo? Como que aprendeu? Mas é assim, hoje você tem, claro que tem o dom lá que nosso velhinho
Manda, esse aí é ele que nos manda, né? E pronto. Nos guia, né? Nos guia. Porque às vezes pode ter a vontade, pode, É. se não tiver ó, meu filho, tá aqui, ó, te dá essa oportunidade. Não adianta. Ele dá e a gente tem que saber aproveitar. Então, ó, segundo o Ney, tá dando aula ainda, Ney? Como é que tá teus horários de aula? Sim, dentro da disponibilidade a gente acaba passando algumas músicas, não vou dizer alunos, né? Não vou dizer que seja aula. A gente ensina o pouco que a gente sabe. Mas tem uma turminha boa aí que está vindo com vontade. Tua facilidade hoje, Ney, como você falou, a própria internet. Hoje as músicas que você não toca ou que você ouve e gosta, tira de ouvido? Digamos, tá escutando uma música no rádio, eu gostei dessa música, vou tirar aqui. Tira de ouvido ou tem que... Como é que funciona hoje pra Não, ti? ele tem os dois, né? Você pode tirar através de uma partitura, né? Você sabendo fazer a leitura, você tem a partitura e você executa. E pode ser tirada de ouvido também. Tem muitos colegas, eu mesmo já postei alguns vídeos, você mostrando passo a passo como que é a execução de algum exercício, de alguma música. Então hoje tem sido feito muito isso. O passo a passo de cada música. Ou às vezes você vai lá e entra em contato com um professor e pede, eu quero tal música. E é feito o vídeo, e ele acaba tendo acesso a esse material, né? O passo a passo de cada música. Hoje o Ney Matana Gaiteiro só gauchesca, só vaneira, só chamamé. Hoje o Ney se considera aí também... toca um sertanejo, sai. Com o Baitaca é só a nossa música. Só na terra, não, né? Nós não tocamos outras. Claro, a gente executa outras, né? Até porque esse pessoal que a gente tem que está passando, ensinando a nossa música, então às vezes eles pedem outros estilos, né? Então a gente tem o conhecimento de outros, até porque tem que ter esse conhecimento. Tá? Mas com o Baitaca, nos eventos, é somente a nossa da moda música véia mesmo, ainda, a moda velha ainda. De bombacha, Não, nós não fugimos. Dando com os dois pés. Nós não fugimos, né? E aí a gente tem que seguir. E é o correto, né? Hoje não, para você que é professor já, nem não tem aquela dificuldade de errar uma nota no meio do show, assim, errei aqui. Mas acontece. Acontece? Acontece, às vezes na empolgação, é normal. Nós somos seres humanos, né? Não tem... Já aconteceu, não foi uma vez nem duas. E aí você sabe como é que é daí em cima do palco, né? Todo mundo, olha, já vem o... Já vem o baterista, né? Já brinca ali, já diz, para onde que vai, para onde que vai. Então, mas acontece muito isso, acontece. É normal. Você errar uma letra, você errar uma nota, isso não tem, é quase impossível você não errar. E olha, tem muita gente ainda, eu sabe que eu defendo os músicos, como defendo os comunicadores, que eu sempre brinco assim que todo o comunicador, todo radialista, enfim, locutor, ele é um músico meio que frustrado, que tentou ir pra música, assim como eu, né, passei um período pela música, não deu certo, foi pro rádio, né? Então eu brinco com isso e defendo o músico e defendo os comunicadores como tantas outras profissões que têm que ser valorizadas no nosso Brasil, como a Brigada Militar, professores, enfim, todas as profissões. Mas hoje, se tratando aqui da música, tem aquele preconceito ainda que diz que a vida do músico é fácil, né? A vida do músico é mil maravilhas. Não vê ali o tanto que sofre. Às vezes tocar um baile com a dor de cabeça explodindo, tocar o baile aí com o pensamento lá no filho, na filha que está em casa doente. Sim, sim. Agora, como você falou ali antes sobre radialista, nós músicos temos que ser muito gratos a vocês. Porque vocês também divulgam o nosso trabalho. E a rádio hoje é um meio de comunicação que vai longe. Então, quer dizer, todo músico tem que ser eternamente grato a vocês também por levarem a nossa música. Veio a tecnologia, veio os próprios programas aqui de podcast, mas a rádio continua lá viva. Continua viva. Então, quer dizer, é um dos meios de comunicação que hoje continua e sempre vai. Você pode estar lá
a 1.000 quilômetros de Santo Ângelo. Eu vou acessar aqui, eu vou escutar. Com certeza. Vou escutar o Wagner, porque eu tenho acesso. E como você falou ali sobre a vida do músico, eu mesmo, eu passei por situação, eu passei por uma situação que a minha mãe estava sendo velada e eu fui para o palco. Tu vê só, né? Eu fui, conversei com meus irmãos, conversei com minha família, eu estava em um evento e eu acabei indo para o palco. E a minha mãe estava sendo velada naquele exato momento. Como é que fica o psicológico, né? Mas isso aí você olhava lá para frente, tava todo mundo se divertindo, todo mundo rindo, ninguém sabia da situação. Até o momento que foi parado o show, que eu tive, como te falei ali, alguns free que a gente fez, que era com Ever e Fael na época. Eu fiz alguns free com eles, que era uma dupla sertaneja. E aí que o Ever, na terceira música, ele parou e comentou que eu tinha feito uma escolha, que era de estar ali, tocando para eles, mas o coração estava partido porque a minha mãe, naquele exato momento, estava sendo velada. E eu escolhi, não que eu escolhi, eu estava lá e a minha mãe sempre me deu o apoio, sempre me deu a força e sempre fez eu cumprir com as obrigações. Então eu fiquei lá, eu toquei. E a terceira música que eu fui tocar, que era do repertório, era aquela música Viva a Vida. Viva a vida. Então, quer dizer, tem situações que a gente passa que ninguém sabe, né? Só. Mas também não são culpados, né? Eles não têm culpa. Agora nós tivemos um exemplo de um colega. Nós estávamos na estrada, estávamos em Guarapuava, e ele recebeu a notícia que a irmã dele tinha falecido. E aí? Como é que vai fazer, né? Não tinha como retornar, até porque não ia chegar a tempo. Então, quer dizer, são coisas que a gente passa. Ninguém sabe, como você falou, uma dor de cabeça, dor nas costas, sei lá, qualquer... Ninguém. O problema, hoje a gente está naquela geração, aquela doença do século, né? Que é a ansiedade. Muitos músicos parando de tocar por causa da ansiedade. E se pega lá no famosão, por que não vai pegar aqui no nosso músico, né? Do bailinho do final de semana? Existe muito isso ainda. Existe. Mas isso é algo que a gente tem que aprender a dominar. Não podemos deixar tomar conta. Não é fácil, mas a gente consegue. Perspectivas aí para 2025, Ney Matana, Baitaca na estrada, quais são os projetos aí em parceria com o nosso cantor Baitaca do Fundão da Grota? A gente sempre espera o melhor, né? E sempre, claro, agora início de ano, janeiro, fevereiro, sempre são meses que são mais calmos. Mas a gente tem expectativa aí que a partir desses meses aí tudo venha a normalizar, né? Mas assim mesmo, não podemos reclamar. Mês de janeiro e fevereiro já estão meses bons e a tendência é cada vez ficar melhor, ou se manter, ou ter uma média, mas não fugir disso. Mas vem coisa nova por aí, né? Vem música nova, vem... Sim, até agora, como eu falei, agora foram feitas 4 músicas novas, foram feitas essa semana no estúdio. Então a gente deve... o Baitaca deve fazer os videoclipes, né, como a gente tem feito. O que a gente faz? A gente vai para o estúdio, grava as músicas, escolhe um local, que geralmente é lá no sítio do Baitaca, faz os videoclipes. Aí você lança uma numa semana, ou outra dali 15 dias, uma semana, 15 dias ou 30 dias, você lança ela dentro disso aí, mas nos videoclipes. Então vem novidade boa por aí, gente. Tem muita coisa boa. Podem aguardar com toque do nosso gaiteiro, nosso professor de gaita, Wagner, Ney Matana. Segue o Ney lá no Instagram, né, Ney? @Ney Matana. Tá lá, sempre tá postando 2 T's, lá. né? 2T. Tá lá postando sempre algumas novidades, hoje eu vi que ele postou uns toques de gaita lá, né? A gente amanhece inspirado, né? Daí acabamos fazendo cedo já alguns vídeos, né? E aos pouquinhos a gente vai postando. Você sai em viajar geralmente quinta ou sexta, Ney? Geralmente a gente chega na segunda,
quando não fica, né? Geralmente, às vezes, por exemplo, o que acontece de ter eventos particulares ou eventos, por exemplo, na quarta-feira. Aí não tem por que você vir embora. Você acaba ficando aquela semana na estrada. Mas geralmente você chega toca no domingo, chega segunda tardinha, segunda noite, dependendo do lugar, o local, e sai na quinta-feira. Até porque a gente gosta de sair, não sai no dia do evento. Até como você comentou, de ônibus, né? A gente nunca sabe. Como aconteceu há uns dias atrás, aí nós saímos de ônibus, chegamos ali para lá de Panambi e deu um problema na caixa. Tá. Aí o motorista veio, buscou o outro, que o Baitaca tem um. Buscou o outro e na volta lá de Pitanga, lá no Paraná, também deu problema. E aí, os ônibus revisados, os ônibus prontos, porque o Baitaca sempre leva, sempre está pronto para ir para a estrada, né? Mas acontece os imprevistos, né? Hoje tem uma equipe grande que cuida, né? O Baitaca hoje está a nível nacional, uma equipe que cuida da agenda, uma equipe que cuida do ônibus, uma equipe que cuida de vocês na estrada, alimentação. Acabei não citando o Eloy, que é o nosso empresário, né? Nós temos nosso empresário, que é o Eloy, e ele cuida toda essa parte de vendas, né? Então nós somos, em viagem, somos 10, e aí mais o Eloy, né, que cuida toda essa parte de vendas, né? Tudo com ele. Quiser contratar, então chame o Eloy e leve o Baitaca aí para sua cidade. Todo o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o Brasil todo. Olha que maravilha, né, Ney? A gente tem viajado bastante. E é bom, a gente conhece muitos lugares que nosso Brasil tem lugares lindos, né? Já chegou a pensar em desistir da música, Ney? Já teve um momento assim que... Cheguei a pensar. Teve uma época ali em 2018 que eu fiquei 30 dias parado. Eu não resisti. Voltou. Voltei. Porque tem muitas dificuldades, né? A gente sabe que não é tão fácil assim de ficar longe da estrada, da família, tá na estrada. Aí você pega, às vezes voltando numa cidade, pega temporal, pega acidente. É muita coisa na estrada. Dorme numa cidade, acorda na outra. Então, às vezes, eu sempre pergunto, já teve essa vontade? E geralmente o músico diz, parei, mas voltei. Eu não tenho. É paixão, né? É como eu te falei ali antes do vício. A música é um vício. E não tem, você não para. Não para. Como disse, pode parar dos palcos. Mas em casa você sempre vai ter um instrumento, você sempre vai executar, sempre vai uma festinha ou outra, você vai estar lá. Convidado muito aí para churrasco, né? Tem gaiteiro que não gosta de ser convidado, porque o pessoal mal convida, já diz, traz a gaita. A primeira coisa é a gaita, né? Tu traz a gaita. Tu gosta de ser convidado assim? Não, mas tem casos. Levar a gaita ou não? Não, tem casos que convidam. Eu quero que você vá lá para nós temos uma janta, vai lá para jantar conosco. Se você quiser levar a gaita ali, tudo bem. Tem outros que convidam só pela gaita, né? Às vezes até em cima da hora, né? Então, mas a gente leva na brincadeira. Tá aberto para convites de churrasco, principalmente. Não né, ser no final de semana, né? Terça ali, quarta, de preferência, né? E se o Ney tiver de bom coração, ele leva a gaita. Faz umas 2, 3. Né? Não, ela nos acompanha. Se tiver um cantor, melhor ainda, né? Melhor ainda, porque eu de cantar não tem jeito. Nunca cantou, Ney? Uma vez eu tentei cantar. Eu acabei... Até foi uma música na época eram os tropeiros, que eram os Peixotos hoje, né? E eu digo, vou tirar a letra e vou cantar. E eu comecei a cantar, só que quando eu olhei para frente, parecia que todo mundo estava rindo de mim. E eu digo, mas o que estão rindo? Será que eu estou cantando tão mal? Pois eu troquei de música e a partir dali, foi no Paraná, em Pato Branco, nunca mais eu cantei. Deixou de ser cantor? Deixei. Eu não acho que não ia ser cantor mesmo. Uma música só e... Que é o início só também. Mas tivesse de repente insistido, né? Quando vê... Não sei. Não, mas não levo jeito para cantar. Não tem jeito. Agradecer aqui a Visual Car do Adriano, nosso parceiro Adriano, que às vezes toma um café com nós lá, né? Adriano é uma figura. Ferragem e Iluminação aí do Jonathan, Marquinhos, a Sumarcas, que está trabalhando aí com o Pode Ver, registrando a marca do Pode Ver, grande Gustavo, a Visio Investimentos, hoje o Igor era para estar aqui, não pôde estar, um compromisso. Também, em breve, muito breve, a Rei Verde vai estar aqui, olha patrocinando o nosso chimarrãozinho. A Center Tecnologia,
do Luizão, que estava aí conversando com a gente, sim. batendo um papo. Muitos parceiros aí do Pode Ver. Ney quer fazer um agradecimento aí em especial a todos os teus fãs, quer deixar um recado para nossa comunidade. Tá aberto aí os microfones. É assim, eu agradeço primeiramente a você, né, por ter feito esse convite, né, para a gente poder falar um pouco do trabalho, como que é, como está sendo e como iniciou, né, como tudo iniciou o trabalho nosso na música. E agradecer a todos que de uma forma ou de outra, sempre divulgando a nossa música. E então nós ficamos gratos a isso. Em nome do Pode Ver, em nome aqui dos nossos estúdios da Marvel. Como tu disse, a você, né? Por ter dado essa oportunidade, né? Eu agradeço, Ney, a tua disponibilidade também, porque é sempre corrido. O Ney, hoje, a gente está gravando esse podcast numa quarta-feira. O Ney daqui a pouco sai daqui, já vai para estúdio. Amanhã já tem viagem, já é uma correria. E mesmo assim ele disse, não, Wagner, marca lá, eu tenho alguns alunos, eu passo por outro horário, vou estar lá contigo, contando um pouco da história, né, fazendo um material aqui, um documentário, digamos assim, contando a história do Ney. E pode ver, a gente já está seguindo, e todos também, que comecem a seguir. Tem muito material, tem muita coisa boa, tem muitos vídeos aí que está sendo feito, e pode ter certeza aí que vocês vão ter muito material aí pela frente. Sabe que aqui na nossa região, o pessoal sempre me cobrava, né? Tá faltando um material aí, um podcast que traga os músicos da nossa região, da nossa cidade. Não só os músicos, a gente está com um projeto aí com a Aparato TV Esporte voltado ao esporte e o Pode Ver voltado à música, voltado à cultura, onde a gente vai trazer alguém para falar da cultura, alguém para falar da saúde. Muito importante isso. Parabenizo até, Wagner, por essa iniciativa. O pessoal cobrava ali, eu falei, tá, vamos... Tanto é que a gente começou aí meio com os dois pés, sem organizar muita coisa aqui. Hoje no segundo episódio, até com o Matheus, já um pouquinho organizado aí com a TVzinha funcionando, né? Um chimarrãozinho. Mas no decorrer do período, né? Eu vou te convidar aí para uma segunda edição também, onde já vai estar tudo organizado. Eu até me coloco à disposição de que você precisar da gente, tiver ao nosso alcance aí, você sabe que pode prender o grito. Contamos um pouco da história do professor Ney Matana. Talvez não falamos tudo, né? Toda a história, porque é uma história longa de muito sucesso. Deus possa continuar te abençoando aí por mais uns 200 anos aí, Ney, nos palcos fazendo o que ama, o que gosta. E você ainda vai executar um acordeão ainda. Será? Vai. Nós não comentamos, vai ficar pro segundo, depois nós comentamos como que vai ser. De repente, no segundo, eu já venho aqui com a gaita e já faço um. Olha aí. Né? Vocês ainda vão assistir. Será, gente? Vamos assistir o Wagner executando uma música. Uma musiquinha. Com o professor Ney não tem como não aprender, né? Você aí dá uma gaita pra gente em 2 semanas, não tocando um repertório completo. Olha só. Daí, muito obrigado aí, tá? Obrigado também, agradeço mais uma vez aí pelo convite. Tá? E, como eu te falei, precisar da gente, só nos chamar. Gente boa, muito obrigado pela participação de você, né? Pela sua alegria de estar nos dando e passando energias positivas. Você que acompanhou a gente aqui no Pode Ver hoje, segundo episódio aí com o professor Ney Matana. A gente volta numa próxima oportunidade com mais convidados. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima.